Olá, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade à nossa conversa com a doutora Fernanda Branco, médica e gastroenterologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Hepatologia e ultrassonografista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Nós estamos abordando assuntos bem importantes dentro da patologia, como vocês viram aí ao longo dessas últimas 2 semanas. Nós vamos encerrar o nosso ciclo, concluindo a nossa conversa sobre hepatocarcinoma e tratamento para esses doentes. Se você não assistiu à nossa última conversa, ela está disponível aqui no nosso blog. Olá, doutora Fernanda, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Obrigado. Professora, quais os tipos de tratamento que temos disponíveis hoje para o câncer de fígado? Tem alguma diferença se ele está em uma fase mais inicial ou em uma fase mais avançada? O tratamento do câncer de fígado, infelizmente, ele ainda está atrás de outros tipos de câncer, nos quais nós temos uma quimioterapia efetiva, como câncer de mama e cólon. Mas nos últimos anos houve um grande avanço no tratamento. Então, para os tratamentos em fase inicial, nós temos as terapias cirúrgicas, as terapias ablativas por ultrassonografia e temos o transplante de fígado. Para os tumores em estágio intermediário, nós temos a quimioembolização. E nos tumores avançados, as terapias com quimioterapia oral. A quimioembolização, do estágio intermediário, é um tratamento em que se coloca um catéter pela virilha através da artéria femoral. Esse catéter vai até o tumor e injeta quimioterápico diretamente no tumor. E a terapia oral, para os casos avançados, ela é um tratamento paliativo, no entanto, tem demonstrado benefícios com relação à sobrevida desses doentes. E nós temos presenciado agora a publicação de estudos que ainda não são definitivos, mas o papel da imunoterapia nessa fase do tumor. Pode ser que seja bem promissor esse tratamento. Entendi. É importante saber como estão os exames laboratoriais do fígado para definir o tratamento? Quando nós tratamos o câncer de fígado, João, nós precisamos entender que existem ali duas doenças. Existe a cirrose e o tumor. Levando em consideração o estágio dessas duas doenças, é que nós vamos definir qual a melhor opção de tratamento para esses doentes. Então, para saber o estágio em que está a cirrose, nós utilizamos a classificação de Child, que verifica o valor da bilirrubina, da albumina, se esse paciente tem ascite, que é o líquido na barriga, ou encefalopatia, e como está a coagulação. Então, essa classificação nos dá o grau de função do fígado. Com relação ao tumor, utilizamos variáveis que são o tamanho, o número de nódulos e o performance status, que é a presença ou não de sintomas relacionados ao tumor. Então, com esse conjunto de avaliação, é que nós podemos planejar um melhor tratamento. Certo. Então, o ideal é achar o câncer em um estágio mais inicial e tendo o paciente exames bons, indicando um bom funcionamento do fígado. Quais são os critérios para indicação do transplante hepático, professora? Os candidatos ao transplante de fígado, eles são aqueles que têm o fígado que já não exerce mais as funções básicas para manter a vida. Além da classificação de Child, que nós vimos anteriormente, existe uma outra classificação, que é a chamada classificação de MELT. Ela nos dá uma estimativa de sobrevida a curto prazo dessas pessoas e utiliza 3 variáveis: a bilirrubina, o INR, que é a coagulação, e a creatinina. Desde março de 2006, o Ministério da Saúde publicou a portaria modificando o critério de prioridade para o transplante, baseado na pontuação de MELT, para que sejam transplantados os doentes mais graves e não os que estão há mais tempo em lista de espera para o transplante. E os pacientes com câncer de fígado, eles ganham pontos de prioridade no MELT a cada 3 meses. Então, eles vão sendo transplantados mais cedo. E além da função hepática, teria algum limite de tamanho do tumor para ser transplantado? Existe um limite máximo, tanto no tamanho como no número de tumores, para poder ser incluído na lista de transplante. É o que se denominou critério de Milão, que é a presença de um nódulo
de até 5 centímetros, no máximo 5 centímetros, ou então a presença de 3 tumores, cada um deles não ultrapassando o diâmetro de 3 centímetros. É claro que existem alguns centros que utilizam critérios expandidos para o transplante, que ultrapassam um pouco esses limites, mas, como regra, o critério de Milão é utilizado pela maioria dos centros. Entendi. E se o doente não pode ou não quer fazer um transplante ou uma cirurgia, existem outras opções? Existem as técnicas percutâneas, que consistem em colocar uma agulha dentro do tumor, guiado por ultrassom, e queimar esse tumor, por exemplo, com radiofrequência. Existem várias agulhas disponíveis no mercado. É um tratamento eficaz, especialmente para tumores pequenos, menores do que 5 centímetros, e idealmente para tumores menores do que 3 centímetros, no qual se coloca a agulha dentro do tumor. Então, por radiofrequência, esse tumor vai ser queimado. E nós podemos fazer o controle através de imagens, com estudos dinâmicos, tomografia ou ressonância, ou ultrassom com contraste, que nós podemos ver a necrose causada pelo tratamento. Então, é um tumor bastante efetivo, é um tratamento bastante efetivo, mas que, claro, que requer o treinamento do profissional que vai executá-lo. Muito interessante. Professora, se fosse para o aluno levar alguma mensagem para casa, de mais importante aqui do nosso bate-papo, qual seria essa mensagem? Primeiro, nós devemos lembrar que o fígado é um órgão que não dá sintomas, né? Então, nós devemos ficar atentos aos pacientes de risco para o câncer de fígado. Como nós vimos nos posts anteriores, nessa semana do fígado, os doentes que são de risco para o câncer de fígado, que são as hepatites, a doença gordurosa, eles têm que estar muito vinculados ao seu médico. Quando existe uma fibrose mais avançada, especialmente a cirrose, eles devem entrar em programas de rastreamento com ultrassonografia a cada 6 meses, e isso para o resto da vida, né? Para quê? Para que a gente consiga diagnosticar um tumor que, porventura, vá se instalar dentro desse fígado cirrótico. E, diagnosticando em uma fase precoce, nós conseguimos oferecer um tratamento efetivo. Então, esse é o objetivo principal. E nós não podemos esquecer, é importante ressaltar que para o ideal tratamento do câncer de fígado, sempre uma equipe multidisciplinar é essencial, com hepatologistas, radiologistas, cirurgiões, oncologistas, e com essa equipe que nós vamos poder individualizar o tratamento que para aquele paciente vai levar um melhor benefício. Ok, excelente. Muito obrigado, doutora Fernanda. Muito obrigado a você também que está nos acompanhando. Eu quero te fazer um convite. Nesse próximo domingo, dia 24, às 18 horas, nós vamos conversar com a doutora Fernanda Branco e com o doutor Fernando Guastella sobre esteatose hepática, essa doença tão comum no nosso dia a dia e que às vezes a gente se pega com algumas dúvidas em relação à clínica e tratamento. E principalmente, a gente vai trazer aspectos da ultrassonografia e da elastografia. Te esperamos lá. Até a próxima. Obrigado, professora. Muito obrigada.